Começar aqui o material que vocês vão receber, né? Vocês vão receber o trenó. Esse aqui é o trenó. E o trenó ele vai assim. O carrinho da tupia. As laterais com rolamento do trenó, né? São duas, uma para cada lado aqui do trenó. 4 limitadores de curso. Um gabarito de altura da fresa. O kit de raio, né, do 7.25 até o 20, mais o gabarito flat. Um kit de limpador de percurso, que são 4 pecinhas. E o kit de parafuso. E quem comprou o kit completo também está recebendo a base. Olha, esse é o kit que acompanha o jig. São 12 manípulos de 1/4. 4 parafusos de M4, rosca M4 por 20 mm. E 8 parafusos de rosca soberba por 10 mm. 3,5 por 10. E esses são os 4 limpadores de percurso. Esses manípulos aqui, 4 deles é para prender as laterais. Mais 4 para prender os gabaritos de raio aqui no trenó. E os outros 4 são para fixar os limitadores de percurso. Esses parafusos aqui M4, eles são para prender a base da tupia. No caso da tupia 3709, eles são correspondentes. E esses parafusos de rosca soberba são para prender aqui os limpadores de percurso. E aí eu vou demonstrar como fazer isso. E outro detalhe sobre a lateral são os estágios de altura. Para cada tipo de trabalho, você tem que levantar ou baixar o jig, né? Para ter abertura, para você conseguir trabalhar uma escala, só o bloco da escala, ou ter abertura, ter mais abertura para trabalhar com um braço já feito, né? Então, esses estágios de altura aqui vão permitir que vocês façam regulagens padrão para cada tipo de situação. Para uma escala, né, onde o bloco é no máximo 7 mm, o primeiro estágio aqui, onde o jig está na posição mais baixa, seria o ideal, é o que a gente recomenda, né? O primeiro estágio para trabalhar só com a escala. Para trabalhar com o braço, já a partir do segundo estágio aqui. Então, para montar a lateral aqui a gente tem um alojamento dos rolamentos. Então o rolamento fica para esse lado aqui, né? E vocês podem ver também que esse bloco aqui, que são os batentes, eles correspondem aqui a esse primeiro estágio, né? É como a gente vai mandar o jig configurado para o primeiro estágio, o mais baixo, tá certo? E para trocar de estágio, a gente só precisa movimentar os blocos em direção ao estágio que se quer usar, né? Se quiser usar o segundo estágio, a gente vai afastar esse bloco para o canto, esse aqui para o canto também. E do mesmo jeito no outro lado do canto também. E do mesmo jeito no outro lado do jig. Se a gente quiser utilizar o estágio do meio, que é o estágio mais alto, a gente vai empurrar esse bloco para cá para o meio e o outro também aqui para o meio. Daí ele vai ficar no ponto mais alto. Nesse caso aqui a gente está no estágio mais baixo, então é só escorar no batente e colocar o manípulo. Pronto, colocado a lateral de um lado e outro, né? Os rolamentos vão ficar assim protegidos, né? Isso aqui vai evitar na hora da usinagem pegar sujeira no rolamento, né? E ainda mais tem a proteção lá dos limpadores de percurso, que eu vou mostrar como instalar aqui na lateral do jig. Então isso vai permitir que o rolamento trabalhe sem sujeira, sem passar por cima de sujeira e sem aderir à sujeira, porque a sujeira, o pó, algumas madeiras resinosas, principalmente no jacarandá, né?
principalmente o jacarandá que é resinoso, ele gruda no rolamento. Então isso vai alterar a altura. Coisa leve, mas pode alterar aí o trabalho do jig, né? A precisão do jig. Então esse encaixe do rolamento aqui dentro desse suporte é para proteger o rolamento contra a sujeira na hora da usinagem, né? E aqui, ó, o carrinho o trenó já fica com os 4 rolamentos aí que vai guiar lá na base. Agora um detalhe sobre os blocos, né, esses blocos batentes, que a gente pode chamar também de bloco de memória, porque esses batentes ele tem cada bloco desse tem 3 parafusos de microajuste. Ó, em cada um dos blocos tem 3 parafusos. E cada parafuso desse corresponde a um estágio de altura. Então o do meio aqui, ó, corresponde ao primeiro estágio, né? E do mesmo jeito no outro bloco, e assim sucessivamente nos 4 blocos, né? Isso serve tanto para regular uma altura específica, como ajustar o balanceamento do jig. Pode ser que um lado um rolamento não esteja encostando, então com uma chave de 1/8 você consegue fazer um microajuste e fazer com que o jig apoie os 4 rolamentos, né? Além de ajustar a altura também. Então, se eu colocar aqui esse bloco no segundo estágio, que é nos cantos, eu vou repetir isso nos 4 blocos, eu vou ter também um parafuso de microajuste para o segundo estágio, né? Fazer uma configuração específica. Do mesmo jeito para o último estágio, né? Que é o estágio do meio aqui, vai ter um parafuso para cada bloco, para esse estágio do meio. E esses parafusos eles estão instalados em porcas travantes. Então assim, o ajuste que você fizer vai ficar garantido ali aquela regulagem, porque é uma porca travante, ele vai segurar ali aquela regulagem, né, aquele ajuste fino. Então, ó, para trocar de estágio aqui, eu vou demonstrar desse lado aqui como movimentar os blocos batentes. A gente pode usar uma chave Allen 316, tá certo? Então vou colocar aqui para o segundo estágio. Então vou folgar aqui os manípulos da lateral. Uma chave aqui eu também vou folgar aqui. Aqui eu vou levantar o jig, empurrar o batente para o canto. Ele pode ir até o final do furo oblongo aqui, entendeu? A gente aperta. E daí agora o canto é que está batendo no batente, tá vendo? A diferença em relação ao primeiro estágio, né? A gente tem quase 6 milímetros de diferença aí. Então nesse caso aqui a gente teria ajustado a altura do jig para o segundo estágio. Então para deixar o jig paralelo, né, tem que repetir esse processo lá no outro lado do jig, tá certo? Aqui no trenó nós temos também essas duas peças aqui, essa e essa. Essas peças são de ajuste no trilho lá na base, que é para tirar a folga no trilho, para evitar que o trenó tenha alguma folga no percurso, entendeu? Então vou demonstrar isso lá no trilho da base para a gente entender como é que faz o ajuste disso. Para quem comprou a base, o ajuste é bem simples, porque já está bem próximo do ajuste final. Para quem não comprou a base, isso vai ser vantajoso também, porque quem for construir a sua base não vai precisar fazer um corte muito preciso na dimensão exata disso aqui, porque a gente vai ter um ajuste para isso encostar na base, né, na guia central da base, e manter o jig correndo sem folgas. Então, observando aqui na base, o jig já entra muito próximo do ajuste aqui no trilho, só que ele ainda tem, ó, essa folga, entendeu?
E aí ele não pode correr com essa folga, porque senão ele vai sair do centro, né? Então essas peças aqui, ó, a gente vai encostar no trilho e com a ajuda de uma chave 316, uma chave Allen, né? A gente vai fazer aqui o aperto e tirar essa folga, né? Aqui ele já não tem mais folga e tá correndo sem folga, entendeu? Agora tem que se observar também a linha de centro, se ele está esquadrejado com o trilho, se está correndo certinho. Ok? Mas é bem simples de fazer esse ajuste aqui para tirar a folga do trilho na base. Agora o carrinho já está com os rolamentos na lateral, né? O trenó já está ajustado aqui a folga do trilho. Então vou instalar aqui um kit de gabarito de raio, né? Um par. Então para instalar aqui no trenó, ele tem esse rebaixo aqui, ó, de um lado e do outro, ó. Não sei se vai dar para perceber, mas ele tem um rebaixo que é onde encaixa o gabarito de raio. Então ele entra sem folga, não é apertado, né? Mas é sem folga, né? Então não precisa de muita pressão, de força, né, para instalar. Só ele vai encaixar suave. E a gente vai precisar de um manípulo. São 2 para cada gabarito de raio. Então ele senta lá no fundo do alojamento. E aí é só colocar o manípulo. É bem simples de instalar e de trocar também, né? Então assim vai ficar instalado o gabarito de raio. Nesse caso aqui a gente instalou o 12, mas a instalação para todos eles é a mesma. Ok? Com o gabarito de raio instalado, a gente pode fazer aqui um teste com o carrinho da Tupia, né? Tá trabalhando ok. Esse carrinho da Tupia, ele tem os 4 rolamentos e ele tem que apoiar os 4 rolamentos, né, no gabarito de raio, sem ficar dançando. Daí a gente fez aqui essa marcação aqui no carrinho, ó, tem esse triângulozinho. Essa marcação corresponde a esse rolamento aqui. O furo de instalação desse rolamento, ele é oblongo. Se porventura, ao instalar o carrinho, vocês notarem algum desbalanceamento do carrinho, pode ser que um rolamento não esteja encostando em uma parte do giro, aqui a gente pode fazer um ajuste, ajustezinho fino para compensar essa diferencinha e os 4 rolamentos apoiarem. Então vocês vão apoiar aqui os 3 rolamentos restantes, né? Aqui a gente vai usar uma chave 316 e aqui é uma chave 13. Você pode folgar e ajustar para cima e para baixo esse rolamento para ele encostar e assim fazer esse micro ajuste aí, se necessário, né? Se necessário, vai ser só se precisar, né? Aqui eu tenho uma base da 3709 e essa marcação que tem quadradinha aqui na base, ó, ela corresponde a essa base aqui. Então essa base ela tem a furação nos 4 cantos e a base do jig, né, o carrinho do jig já tem essa furação. Inclusive a gente manda esses 4 parafusos aqui, ó, que é para instalação dessa base aqui no carrinho. Então eu vou colocar essa base parafusada aqui no carrinho para vocês verem. Então aqui embaixo da base tem 4 furos já escariados, que é para
deixar a cabeça do parafuso, né, abaixo aqui da superfície aqui. Então, esses parafusos são de chave de fenda. É bem simples. Então, antes de apertar aqui, antes de apertar total, é interessante verificar o alinhamento ali, né? Tá vendo a linha? A gente consegue deixar centralizado, ó. Então essa linha de marcação aí também dá para orientar a centralização da base, para garantir que vai ficar bem centralizado, né? Agora eu vou falar para vocês sobre esse gabarito aqui, que é um gabarito de ajuste da altura da fresa, tá certo? Por que tem um gabarito de altura da fresa? O jig, ele tem uma linha de corte projetada e essa linha de corte ela não se altera. Independente do raio que você esteja utilizando, a regulagem para a altura da fresa é uma só. Essa linha de corte está projetada a 10 milímetros abaixo da base do carrinho da tupia. E é com esse gabarito aqui que a gente vai fazer a regulagem da fresa. Então, para ajustar a fresa aqui é bem simples, ó. A gente vai apoiar aqui na base, né, ó. Desse ponto aqui até aqui dentro dá 10 milímetros. Então, é bem simples. Apoia aqui e encosta. Bem simples. Apoia aqui e encosta a fresa no gabarito. E aí trava a regulagem da tupia. Então, isso aqui é para facilitar a regulagem da fresa. Então, essa regulagem aqui é padrão. Todo e qualquer raio que vocês forem fazer usinagem no jig, a altura da fresa máxima é essa. Você não pode baixar mais porque vai alterar a medida do raio. Se deixar ela mais para cima, vai alterar também. Então, o ponto exato para trabalhar com a fresa é a 10 milímetros da base. Se você deixar ela mais baixo, você vai tirar menos material, não vai causar dano irreversível, né? Você vai tirando devagarinho até chegar aos 10 milímetros. Mas você não pode passar de 10 milímetros. Se passar de 10 milímetros, você já alterou o raio de maneira irreversível. Então, trabalhar com a fresa mais recolhida é até possível, até que você chegue nos 10 milímetros e atinja a linha de corte específica. Você não pode nunca colocar mais do que 10 milímetros, senão você vai estragar o raio, né? Você não vai aplicar um raio diferente, ok? Uma das possibilidades do nosso jig de raiar é a possibilidade de utilizar um gabarito flat, que vai permitir fazer usinagens, né, de planagem. Para quem não tem aí nenhuma ferramenta de planagem, como uma plana, um marceneiro, ou um desengrosso, né, por exemplo, pode se utilizar desse raio flat para fazer usinagens planas, né, corrigir alguma imperfeição em algumas madeiras que estão torcidas ou que estão irregulares, né. Então eu vou colocar esse gabarito flat para a gente falar um pouquinho sobre ele. A instalação dele é igual aos outros gabaritos de raio. Ele encaixa do mesmo jeito. Então a instalação é igual à do gabarito de raio, né? Ó, com 4 manípulas. E daí ele tem nos cantos, né? Ele tem essas porcas garra aqui. E essas porcas garras são para instalar esses limitadores de curso, tá certo? Eu vou já demonstrar a instalação deles. Então, com o gabarito flat aqui, ó, o carrinho vai trabalhar do mesmo jeito, né? Então, ele vai ter esse trabalho aqui, né? No sentido
no sentido de planar um bloco de madeira, um bloco de escala, qualquer coisa que vocês queiram planar, né? Mas é possível também travar o movimento do carrinho para que seja possível também abrir um canal de um tensor, usinar a cavidade da bala do tensor num braço de Stratocaster, né? Coisa do tipo. E para travar esse movimento aqui, é por isso que a gente tem os limitadores de curso. Então a gente vai colocar o limitador de curso nos cantos, ó. Eles são ajustáveis, então a gente pode colocar mais para lá, mais para cá, né? No caso do tensor tem que ser centralizado, né? Mas é para isso que vai servir aqui os limitadores de curso. Então aqui você consegue travar para um lado. Então aqui o movimento do carrinho fica travado, né? Ó. No caso, se eu fosse abrir o canal do tensor, eu iria centralizar e travar o movimento e ficar bem no centro. Então aqui o carrinho não balança, você consegue fazer a usinagem de um canal reto, né? E no caso, se precisar abrir deixar um canal mais largo, né? No caso da bala do tensor, você pode ajustar uma folga para os lados e fazer com que o carrinho trabalhe para os lados para ajustar essa folga. Aí assim abrindo, né, a cavidade da bala do tensor, porque ela é mais folgada do que o canal do tensor. Então assim ficaria, né, os limitadores de curso que são instalados nesses moldes, né, flat. E tem a finalidade de limitar o percurso do carrinho da tupia. A gente pode travar totalmente o movimento ou, em algumas situações, limitar aberturas específicas, né? Então a recomendação é sempre usar os quatro limitadores de curso. Que aí não tem perigo de deixar folga no carrinho, ok? E agora só para finalizar aqui com o trenó, vou demonstrar aqui a instalação desses limpadores de percurso, né? Nos 4 cantos do trenó tem esses 2 furinhos aqui, ó. E do outro lado também. Então a gente tem pares, 2 para um lado e 2 para o outro. Eles são, tá vendo assim? Tem lados específicos, né? Então vou instalar os dois daqui da frente e depois do outro lado. A instalação é bem simples. Esse parafusinho aqui, ó, de rosca soberba. Aqui a gente não aperta todo, porque é o seguinte, a altura desse aqui, a regulagem ideal para esse aqui é da altura da regulagem do batente. Então depois que você fizer a regulagem dos batentes, né, você vai trabalhar com escala. Aí você vem aqui e encosta os quatro limpadores de percurso. Se você subir o estágio, então você tem que baixar os limpadores. Então toda vez que você trocar de estágio, tem que ajustar esse limpador. Esse limpador ele tem um furo oblongo, que é para subir e descer. Qual a importância disso? Limpar o percurso do caminho do rolamento para o carrinho, né, o trenó, não ir trepidando em cima da sujeira. Nos primeiros testes que a gente fez, a gente não tinha o limpador de percurso. A gente viu que isso atrapalha bastante. O carrinho fica subindo e descendo porque vai passando por cima da sujeira, né?
Então isso aqui resolveu totalmente o problema, limpa totalmente o percurso, fica lisinho, não atrapalha nada. Então isso aqui é ajustável, de acordo com a altura que tiver o jig, você ajusta isso aqui para encostar na base. Então esse aqui está sentado ali, eu vou ajustar, não precisa de muita pressão, né? Ó, que ele já está encostando ali, ó, tá vendo? Ele vem limpando o percurso, tanto para um lado como para o outro. Ele funciona basicamente como um rodo, né? Então esse aqui a gente instala nos 4 lados. Ok? Vamos falar um pouco sobre a base, né, pessoal? A base, ó, ela tem 3 taletas de 15 milímetros, certo? Essa altura aqui, com essas 3 taletas de 15 milímetros, é ideal para trabalhar com a escala, né? Com um bloco de escala. E aí, para ter mais abertura para trabalhar com um braço, a gente tira uma taleta dessa. Essa de cima a gente pode remover, tá certo? Ela é parafusada. Então, se vocês forem trabalhar com um braço, é preciso retirar essa de cima aqui, tá certo? E, por exemplo, você tirou essa taleta aqui de cima, ainda não deu abertura, aí a gente pode mudar o estágio de altura aqui do jig, né? Para trabalhar com o braço, quando a gente fez os testes, a gente tirou essa taleta de cima, a gente projetou para isso, né? Para tirar essa taleta de cima e trabalhar no segundo estágio de altura aqui do jig, tá certo? O trilho aqui tem altura suficiente para o jig chegar no estágio máximo ali e não sair do trilho, entendeu? Então, essa paleta de cima você pode remover, e ela tem também uma marcação, que é uma orientação, no caso, né? Se eu tirar ela, a taleta de baixo tem uma marcação dessa aqui também, que é para quando você for colocar ela de volta, não colocar ela ao contrário, né? Ela vai... Você observa essa marcação aqui, quando for colocar de volta, coloca essa marcação de acordo com a marcação que tem na taleta de baixo. Ok? E assim, ó, é o jig. Deixa eu puxar aqui, ó. Olha os rodinhos trabalhando, né? O legal desse limpador de percurso é que ele dá uma travada no movimento. Então não pode fazer muita pressão quando instalar os limpadores, né? Quando ajustar. É só encostar de leve na base, porque ele dá uma travada no movimento. Ele fica mais travadinho e até mais fácil de controlar a usinagem, né? Ele com rolamento muito livre é perigoso, né? Então essa travada aí foi benéfica. Outro detalhe sobre a base é o seguinte: essa base tem quase 1 metro, né? Ela tem 97. Então é um desafio para a maioria das oficinas, né? É questão de espaço, né? O ideal seria ter um local dedicado para manter ela instalada, né? Aqui a gente está usando grampo, mas o ideal seria ter uma bancada retinha onde a gente pudesse fixar ela com um parafuso, porque ela é feita de MDF, né, pessoal? Então o MDF pode variar com o tempo, né? A gente adicionou esses furos aqui, ó. Foi até uma sugestão do nosso cliente Luiz, um dos primeiros que comprou aí, acaba bom. Para ter como pendurar ela na parede, né? Mas o ideal seria se a gente conseguisse deixar essa base fixada, para ela variar o mínimo possível, né? Ela ficar solta, pode acontecer dela com o tempo empenar, envergar pelo tamanho dela, né? Mas caso ela sofra, né, algum empeno, é possível ajustar, né? É possível colocar algum calço em algum ponto e ir ajustando para ela ficar retinha, né? Ela não vai ficar perfeitamente reta porque o próprio MDF tem variações, né? Mas para o trabalho
de usinagem aqui, dá para deixar ela aceitável o suficiente para fazer o trabalho de desbaste que vocês precisam, ok?